Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto bem interessante, na verdade é uma frase que o pai Seta Branca fala, que é a seguinte: a lei física que te chama a razão é a mesma que te conduz a Deus. O pai Seta Branca, para quem não sabe, ele é um dos nomes recebidos pelo espírito de Oxalá, né? E Oxalá é um orixá poderosíssimo que preside todo o desenvolvimento kármico do nosso planeta, né? E foi dada a missão de espiritualizar o homem, né? A humanidade em si. O pai Seta Branca também, ele é o mesmo espírito de Francisco de Assis, né? Que encarnou no século VII na Itália junto de Clara de Assis. E ele trouxe uma mensagem muito bacana, né? Ele criou a ordem franciscana e implantou, né, os fundamentos do amor, humildade e tolerância. Ele veio, né, como pai Seta Branca também, no século XV. Ele era um cacique de uma tribo inca e ele recebeu o nome de Seta Branca por causa da sua lança, né? Ele foi um grande mestre também, que movimentou muitas energias, muitos ensinamentos naquela região. Eu vou deixar para vocês o link aqui, caso vocês queiram dar uma olhada a mais, né? Então, para começar, o que seria a razão, né, dentro daquela lei que eu trouxe do pai Seta Branca? A lei física que te chama a razão é a mesma que te conduz a Deus. O que seria a razão? Se a gente buscar razão no dicionário, significa o seguinte: faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar. É a inteligência, né? Ou também o raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Seria também, de certa forma, o poder de discernimento, né? Vamos colocar assim, numa razão espiritual, né? Seria o nosso poder de discernimento. E o que seria essa razão espiritual? Nada mais é do que o nosso... quando a gente coloca a nossa vida em 3 pilares, ético, moral e espiritual, a gente começa a ter um discernimento do que é certo e do que é errado, né? E para isso a gente precisa falar de coração. Por exemplo, todos nós temos impulsos interiores, né? Impulsos que nos levam a determinada ação, se nós nos permitirmos, né? E muitas vezes podemos ter uma tendência que não está dentro de uma razão espiritual, que não está dentro de um pilar ético, moral e espiritual. E para isso a gente precisa, pela nossa força de vontade, seguir essa razão, né? Que, de novo, seria uma razão pautada nesses 3 pilares. E aí a gente começa a ter um discernimento do que é bom e do que é mal, né? Pela nossa própria ação positiva, que consequentemente vai gerando um discernimento, né? É simples assim, gente. E nesse sentido, a gente também pode falar o seguinte: a gente está no mundo da matéria, né? A razão espiritual, ela também não é só para discernir movimentos interiores, né? Mas nós estamos na fisicalidade, né? Nós estamos na matéria, somos espíritos, mas estamos encarnados. E esse planeta, né, o universo material, ele é regido por leis, né? Por exemplo, nós nessa realidade aqui ainda precisamos, por exemplo, trabalhar, ganhar o nosso salário para a gente poder honrar, né, as nossas contas, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos nos proteger do frio, do calor extremo, etc, 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 né? E se nós não respeitamos esses movimentos que são necessários para o nosso cuidado, a gente também não vai estar honrando esta realidade. E por que é importante honrar esta realidade? Porque muitas pessoas, né, e nós também, eu me incluo nisso, quando nós vamos trilhando um caminho espiritual,
muitos acabam voltando-se somente às leis do céu, vamos colocar assim, né? É o que Buda fala, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é o caminho do meio. Porque não adianta a gente querer sair dessa realidade e buscar uma outra se nós não estamos honrando essa realidade. Nós estamos vivendo aqui. Como que nós podemos querer sair dessa realidade? A gente sim pode expandir a nossa consciência, a nossa percepção, para que a gente expanda o nosso senso de realidade. Mas as leis físicas da matéria, a gente precisa respeitar, até para que a gente transcenda toda a limitação, né? Para que a gente saia, vamos colocar assim, das nossas crenças limitantes, né? É no movimento de abençoar a realidade que a gente vai transcendendo, porque a gente vai se aproximando do amor. Vamos pegar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Ele não desonrou assim a matéria, digamos assim. Ele tinha a alimentação dele, ele cuidava do corpo físico dele, mesmo tendo toda a capacidade de poderes e de dons. Ele foi um grande mestre que honrou todas as leis da fisicalidade, né? Tem aquela passagem em que um soldado romano, né? Jesus está pregando ali para várias pessoas e o soldado romano chega ali para testar ele. E esse soldado pergunta assim para Jesus: os seus seguidores devem pagar impostos a Roma? E Jesus responde assim a ele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ele não veio bater de frente ali com aquela realidade, né? Com espada, né? Com morte, essa energia mais... Lógico, ele veio bater de frente trazendo uma verdade, mas ele não veio bater de frente trazendo a violência, né? Ele veio trazer a verdade da bênção, né? Do movimento de honrar esta realidade, né? Então, nós passando a ser amorosos com esta realidade, nós vamos entendendo o significado dela, né? Nós vamos entendendo o propósito dela nas nossas vidas, né? O corpo é um templo do nosso espírito que recebemos aqui para o cumprimento do nosso propósito. E se nós não honramos esse templo, se nós não honramos essa realidade, nós nos afastamos do espírito, porque o espírito e a matéria são, no fundo, uma coisa só, né? Então nós não podemos desenvolver somente a busca pela espiritualidade e nos esquecermos da matéria, porque no fundo nós devemos seguir o caminho do meio, né? Então a razão espiritual, ela também serve para isso, né? É um honrar dessas leis e também é o discernimento, né? Por exemplo, você está numa festa, né? Esse exemplo é bem interessante, que eu vi uma palestra há um tempo atrás do Gabriel Raio Lunar. Ele fala assim: você está numa rua, né? E você vê uma moça, um rapaz muito bonito, e você tá com uma vontade de chegar ali, de conversar, e quem sabe, né? De beijar aquela pessoa ali, né? Quem sabe? Só que aquela pessoa ali está acompanhada. O que você tem que fazer? Você não pode chegar ali simplesmente e fazer esse movimento, né? Porque você tem que respeitar ali o espaço daquela pessoa. Isso também é uma razão espiritual, né? É a mesma coisa. Por exemplo, quando você está numa empresa e você é o dono, por exemplo, e vem uma oportunidade para você expandir os seus negócios, mas esses negócios vão prejudicar certas pessoas, vão prejudicar outras empresas, só que você vai ganhar muito dinheiro com isso, e você aceita, você não está dentro de uma razão espiritual, né? Você não está dentro do pilar ético, moral e espiritual, que, de certa forma, quando essa pessoa aceita isso, ela está na ilusão, né? Porque a verdadeira prosperidade, ela vem dentro desses 3 pilares. Ela não vem na separação, né? Nos desejos egóicos. De novo, é uma outra ilusão.
Então é isso, gente. Eu já tinha comentado sobre isso em alguns vídeos, mas eu queria trazer essa mensagem de forma separada, porque eu acho muito necessária hoje, né, em que muitas pessoas estão buscando um caminho, mas esse caminho ele deve ser buscado com muito equilíbrio. Ele deve ser buscado honrando também as leis dessa realidade, com muita humildade e com muito amor. É isso, gente. Que vocês tenham uma semana abençoada e um fim de semana maravilhoso. Fiquem com Deus.